Como estamos? Como passaram a semana? Tranquilos. Todo mundo fazendo suas tarefas, todo mundo saudável, ninguém aí com gripe, ninguém com Covid. Certo, certo. Chegamos na nossa última mentoria. Para quem está aqui ao vivo e muitos assistem no modo replay depois. Você que vai assistir no modo replay, hoje é a nossa última mentoria com conteúdos. Chegamos na finaleira, onde colocamos muitas coisas em prática. Conseguimos e pudemos ter muitas mudanças ao longo dessas semanas. Eu estou realmente muito feliz. Hoje, eu parei um tempinho à tarde, depois de 2 atividades que eu tive na universidade, fiquei escrevendo e pensando sobre essas 4 semanas, 5 semanas com essa que vamos ter, que na semana que vem nós temos ainda uma mentoria que vai ser sobre sono, né? Na quarta que vem, como eu já comentei. E eu fiquei pensando, escrevendo e olhando alguns depoimentos, algumas informações que me mandaram de mudanças de comportamento. Isso é muito legal. Isso é o que eu esperava, é o que eu imaginava que iria acontecer, se não todos, a grande maioria. Mudanças no comportamento, na forma de ver, de pensar, de agir, de construir metas, de olhar para os seus processos mentais e sair do lugar que se estava, né, dando alguns passos à frente, crescendo, evoluindo. Então, realmente, eu estou bem contente. Cada quarta-feira eu saio numa adrenalina terrível para dormir depois, mas é muito bacana, é muito legal. Então, quero agradecer vocês que estão firmes aí, né, que acompanharam ao vivo e quem não conseguiu estar no ao vivo no modo replay, tá? Parabenizar por essa decisão. Vou fazer uma pergunta que talvez todos sejam cavalheiros e damas. Tenho certeza de quem está aqui não se arrependeu, né, de ter participado dessa maratona de mentoria. Eu acredito que vocês não se arrependeram. Teve pessoas que desistiram, que não conseguiram acompanhar por alguns motivos pessoais e que vieram falar comigo e talvez em outra oportunidade retomem, né? Aí vai ser numa condição um pouco diferente. Eu quero parabenizar demais vocês, agradecer pela confiança. Como eu falei no primeiro dia, vocês preencheram uma aplicação, disseram sim, sem saber para o que seria, né? E acabaram, talvez, sendo surpreendidos. Espero que positivamente pelo conteúdo, espero que positivamente pelas mudanças na forma de agir e pensar, tá? Isso é muito legal. Então, vamos começando aqui, chegamos no nosso último encontro. Hoje vamos falar sobre estratégias práticas contra a procrastinação. Não estou me enrolando muito, porque hoje o conteúdo é extenso, tem coisa pra caramba. Hoje eu vou mostrar de maneira didática, clara, como a gente pode agir contra comportamentos de procrastinação. Okay? Eu espero que vocês tenham continuado a aplicação das rotinas. Espero que vocês tenham feito o exercício 4. Né? Espero que vocês façam
o exercício 5 para essa semana, ok? O exercício 4 é para diminuir algumas tentações. Acredito que vocês possam facilmente colocar essa aplicação, esse exercício em prática, porque ele é muito simples. Tá? Dentro desse caderno tem 5 exercícios, e vocês receberão mais no guia anti-procrastinação. São 15, além desses 5, então são mais 10. E hoje eu vou falar especificamente do último, que é o plano PRAM, para combater a procrastinação. E aí, quero saber de vocês como é que ficou esse portfólio de comportamentos, de fazer exercício, de leitura, de aumentar a quantidade de água. Por falar nisso, estamos com a garrafa de vocês aí. Uhum. Como é que ficou esse portfólio aí? Estão conseguindo manter os hábitos, as rotinas? Sei que o Francisco está fazendo exercício. Exercício, consegui dar uma boa melhorada, nossa, principalmente porque, assim, na verdade, treino resistido na academia eu estava indo sempre, mas eu estava pecando demais com o meu aeróbio. Então, hoje em dia, eu tenho levantado cedo, tenho feito praticamente todos os dias o aeróbio. E a alimentação eu fui indo aos poucos, né? Então, eu estava com uma alimentação muito desregrada, muito lanche, muita coisa fora. Hoje está bem mais regulada. Questão de lanche porcariada e reduzir bastante as coisas ruins que eu comia. E agora eu já estou partindo já pro lado já subindo um nível, partindo pro lado da dieta mais exatinha, mais certinha, com horário bem determinado e tudo mais. Porque não adiantava, eu sabia que não ia adiantar eu querer ir pro extremo, né? Então eu fui indo devagarzinho, agora eu já vou pro nível melhor ali, que é para obter os resultados que eu realmente quero. Sensacional. Parabéns, Augusto, parabéns. Aí, você chegou a ver meu Smart Goals no Instagram, né? Vi sim. Viu, né? Então, além disso, eu tracei uma outra meta, que é dar 10 mil passos por dia. Então, nos dias que eu corro, fica fácil de dar 10 mil passos. Sim. Né? E nos dias que eu não corro, o que eu faço? Lá em casa, quem faz as compras sou eu. Então, quando eu vou no supermercado, eu deixo o carro no último estacionamento e vou a pé para dentro do supermercado. No sábado de manhã, que eu vou para o centro fazer alguma coisa no comércio, eu vou a pé. Então, eu estou conseguindo fazer os 10 mil passos diariamente. Sensacional. Essa estratégia de deixar o carro longe do mercado é muito boa. Funciona, que é uma beleza. Às vezes até me surpreende. Quando eu vou olhar aqui, já está sinalizando que está com 10 mil passos, entende? Só dentro do meu consultório, durante o dia, eu não deixo a secretária trazer um cliente para mim. Eu vou buscar ele na porta lá na frente. Só aqui dentro eu dou 2 mil passos, diariamente. Nossa. Só aqui dentro. Olha a diferença que isso vai ter, por exemplo, ao longo de um ano. Exato. Né? Transforma isso em calorias, transforma isso em vários outros cálculos, né? Para ver você não precisa emagrecer, mas para uma pessoa que precisa perder peso, essas medidas simples, elas podem ser muito efetivas, né? Ajudar demais. Basta conseguir criar esse planejamento, ter essa capacidade de ser criativo também para ajustar todos esses processos aí. Sensacional. Sensacional. Então é isso. Sei que o Rony está lendo, está fazendo as coisas dele. A Natália, eu não tenho muito contato. Estamos fazendo aí. Um passinho de cada vez, né? Devagarzinho, mas estamos colocando em prática. Não adianta querer mudar tudo de uma vez só, tá? Esse é outro ponto importante. Quando a gente sai de um extremo e vai para o outro, a chance de a gente desistir rápido é muito grande. Então, uma estratégia boa é realmente essa, vai mudando aos poucos, vai mudando coisas que você tenha bastante controle para conseguir incorporar isso na sua rotina, nos seus hábitos, e depois vai colocando mais um, e mais um,
e aí aquela cadeia vai se formando. É isso aí. Esse é o ponto-chave para a gente conseguir criar toda essa estrutura, né? Para fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Seguimos lá, então? Bom, eu pedi para vocês responderem, né, o questionário de força mental de novo, olhar para o planejamento de metas, tá? Tanto Smart Goals como Goal Tracker, para ver por que isso é importante, para a gente fazer os ajustes. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta sobre o pentáculo do bem-estar. Se vocês responderam no início da mentoria e essa semana, teve alguma mudança perceptível? Teve algo que mudou? Ou continuou parecido? Solta com vergonha. Eu gostaria que tivesse melhorado alguns pontos, né? Mas se não foi possível ter essa melhora, né, em 5 semanas, talvez em um prazo um pouco maior a gente consiga mudar a alimentação, o estresse, principalmente o estresse, dar uma diminuída, né? Uma melhorada no estresse. Eu tenho certeza que isso é bem possível. E aí, nós vamos ter o próximo exercício, que é para essa semana, que é o exercício 5 da nossa mentoria, mas isso eu vou falar ao final. Ok? Então, vamos lá. Essa semana eu pensei muito, né, sobre como eu começaria essa última mentoria, tá? E eu fiquei pensando por que tem pessoas que procrastinam tanto, né? Deixam a vida que gostaria de lado, deixa a saúde de lado e não vai atrás daquilo que merece, que almeja, né? E é interessante porque tem outras pessoas que dão sangue para alcançar, para ir atrás do que desejam, né? Dos seus sonhos, dos seus desejos. E algumas dessas pessoas caem, e levantam, e caem, e levantam, e vão até chegar lá no seu objetivo. E pensando nisso, eu cheguei a algumas conclusões que, para algumas pessoas, a gente cria uma expectativa de que a procrastinação, por exemplo, né, os motivos para a gente procrastinar, para a gente deixar de fazer aquilo que a gente precisa para chegar onde a gente merece, muitas pessoas acham que é pura e simplesmente falta de disciplina. Falta de disciplina. Mas não é falta de disciplina apenas. Né? Na realidade, quase ou 50% dos motivos que a gente procrastina é falta de clareza de metas. Aí tem lá uns 25% que eu acho, que eu acredito, eu acho não é achismo, eu acredito, eu tenho quase certeza que 25% é falta de um motivo, uma motivação real para alguma coisa, para fazer, para executar, tá? 25% eu acredito que seja disciplina, né? Porque eu construo, eu preciso construir disciplina. E os outros 50% é método. Então, veja, 50% da culpa por procrastinar é por eu não ter clareza nas minhas metas. É bastante coisa. E nós aprendemos isso. Né? Nós aprendemos isso. E aí, na verdade, não são 25%, né? 12,5% de disciplina, 12,5% de motivação
e 25% de método para fechar os 100%, né, Ricardo? É lógico. Então, 50% são metas, 25% é método de saber como parar de procrastinar, 12,5% disciplina e 12,5% um motivo, uma boa motivação. Eu pensei muito sobre isso, tá? E aí a gente chega nessa conclusão de que quando você, por exemplo, o Francisco preencheu o Smart Goals, olhou para as suas metas, definiu as metas para a vida. Ele tem algumas metas bem legais que eu vi, tá? Isso aí dá um rumo. E a gente desperta, a gente acorda para construir isso. E aí é planejamento, é motivo, é disciplina, é método. E aí, no final de tudo, nós precisamos, então, treinar essa nossa clareza do que eu desejo, do que eu quero, para colocar isso, transformar em metas, como vocês já viram, com prazos, para conquistar aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente acredita que seja possível alcançar. E por isso, e para isso, eu vou começar falando sobre agir decisivamente. Uma decisão consciente de agir de forma decisiva é o primeiro passo para iniciar essa mudança comportamental. Uma vez que você se torna ciente dos gatilhos, dos meios que te causam a tua procrastinação de todos os dias, você já lidou emocionalmente com esse aspecto ruim. Essa tarefa desagradável de definir, de compreender o que é ou por que é que eu procrastino. E isso te leva a tomar uma decisão ativa para fazer a tarefa que você precisa e seguir. Se você conseguir dar esse primeiro passo, você vai interromper aquele ciclo da procrastinação. Vai conseguir superar a indecisão de eu faço ou não. Não, eu faço, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou guardar dinheiro, eu vou viajar, eu vou estudar, eu vou sei lá o quê. Tá? E superar essa indecisão é uma parte fundamental desse processo de mudança positiva. E hoje eu vou mostrar como você sai de cima desse muro. Tá? Como a gente vai poder mudar esse fato. Essa foto aí, essa foto dessa estátua, né? Essa estátua do general chinês Sun Tzu, tá? Lá no século IV, ok? Ele tem umas frases que são muito legais. Ele diz que se você conhece o seu inimigo e a si mesmo, não há necessidade de temer os resultados de 100 batalhas. Porque se você conhece a si o seu adversário, você sabe o que esperar de cada batalha, de cada guerra que você tem. É lógico que nós não temos guerras no sentido literal, mas todos os dias nós travamos batalhas, tá? De tomar uma decisão ou adiar decisões importantes. Todos os dias eu preciso construir um planejamento para tomar decisões, especialmente decisões racionais, que funcionem para mim, que me façam persistir, seguir em frente. E conseguindo isso, a gente quebra o processo de deixar para depois, de procrastinar. Pô, Ricardo, mas então eu vou vencer todas as batalhas? Possivelmente não. Possivelmente não. Nós não vamos conseguir fazer sempre, 100% das vezes, tá? Porque isso talvez não seja
uma opção tão realista. Mas a gente pode carregar todas essas informações para aprender a fazer isso que eu falo. De a gente fazer aquilo que precisa no momento que a gente precisa. Fazer o que tem que ser feito, né? Então, a tomada de decisão, ela vai ser uma parte contínua do desenvolvimento de cada um de nós. E aí vem uma pergunta: o que é uma boa decisão? Como é que eu chego a responder, a saber o que é uma boa decisão? Infelizmente, não existem diretrizes nem garantias sobre como nós tomamos as nossas decisões. A gente toma baseado, algumas vezes, no nosso instinto, algumas vezes com base em algumas informações sobre aquilo, e muitas vezes, na maioria das vezes, nós tomamos decisões baseadas em emoções. Né? Então, essa situação de eu tomar uma decisão, ela tem uma variação muito grande. Né? Porque situações diferentes exigem que a gente aplique valores, medidas, regras, procedimentos que são diferentes. Algumas decisões que a gente toma, elas envolvem resolução de conflitos, outras com oportunidades, algumas com riscos, algumas com um certo grau de incerteza. E todas essas opções que a gente enfrenta, elas podem incluir escolhas que são difíceis. E aí a gente precisa olhar para elas com calma, porque a gente pode ter algumas compensações, algum desequilíbrio que são indesejados no meio do caminho. Né? Então, a gente pode enfrentar alguns conflitos nessas escolhas entre desistir de uma grande oportunidade que está fora do alcance, que eu não estou percebendo que eu vou conseguir realmente chegar lá, e escolher uma opção que seja mais viável, né, de menor valor. E nisso tudo, nós temos uma ideologia ou preconceito que pode influenciar a nossa direção dessa decisão, que pode ser favorável para um lado ou desfavorável para o outro. E aí, conhecer a si mesmo, escreve no caderno, conhecer a si mesmo é uma parte importante na nossa tomada de decisão. Pergunta que não é de prova, mas vale 1000 pontos. Como que você faz, como você melhora a qualidade e a oportunidade das suas decisões quando a procrastinação está interferindo? Eu não estou fazendo, eu não tomei a decisão, eu estou enrolando o que eu preciso fazer. Como a gente consegue melhorar essa tomada de decisão, essa oportunidade de tomada de decisão? E isso, pessoal, isso acontece em basicamente 2 estágios. Tá? Onde a gente aprende a sair de um padrão, onde eu estou retido, eu estou procrastinando as minhas tomadas de decisão. Tá? Esse é um padrão, que é o primeiro estágio, ok? Que na maioria das vezes a primeira resposta é segurar, não fazer. E o segundo estágio é agir para a tomada de decisão e executar decisões produtivas e objetivas. E veja, nós temos então 2 pontos. Né? Ou eu procrastino, ou eu tomo a decisão de fazer o que eu preciso realmente fazer. Bom,
Nesse processo, para que a gente consiga entender melhor isso, existem 3 pontos que eu vou abordar. O primeiro, tá, são os fatores que estão envolvidos na indecisão. O que é que nos leva a ter essa indecisão? De eu fazer escolhas, de optar por algo mais saudável ou menos. O segundo ponto é como que eu acabo com essa procrastinação da tomada de decisão. E o terceiro ponto, como eu faço e como eu tomo as decisões. Então, eu dividi essa mentoria de hoje basicamente nesses 3 pontos. Tá? Os fatores que estão envolvidos na indecisão. Como eu acabo com a procrastinação, ou seja, estratégias, e eu vou tomar a decisão. E o terceiro é como que eu faço para tomar essas decisões. Tá? Como eu faço e eu tomo essa decisão. Ok? Bom, a procrastinação, tá, ela vem de uma raiz latina, tá, de decisão. E ela tem 2 significados. Tá? Um que é para evitar a queda, tá, que você pode decidir não fazer. Tá? Mas a gente também tem ou pode adotar um plano de fazer, tá? De eu ir atrás daquilo. Eu gosto muito de enfatizar nesse ponto a descoberta que a gente tem de evitar a desculpa. Tá? A gente evitar a desculpa. Então, nós vamos olhar agora para essa incerteza. A incerteza como uma condição para a indecisão. Tá? Porque a incerteza, a dúvida, é algo que nos faz ficar em cima do muro. O que eu faço quando eu estou em dúvida? Muitas vezes, nada. Né? Bom, para superar a procrastinação da tomada de decisão, né, de a gente pular ou não, quando a gente consegue tomar essa decisão, a gente evita algumas dores que são desnecessárias. Tá? Especialmente de ficar em cima do muro, tá? Olhando ou a vida passar, tá? Ou algumas outras situações. Bom, ficar em cima do muro, a gente não consegue, do mesmo jeito que eu fico atrás do muro, muitas vezes eu não consigo ter uma visão completa, tá, do que eu vou enfrentar. E o desconhecido também é algo que nos causa medo. Muitos atletas, eles não performam bem, e isso é uma coisa que eu já constatei, porque tem medo, olha que incrível isso, medo de vencer. Eu já comentei com vocês sobre isso. Tá? Medo de vencer. Pô, a gente não tem garantia nenhuma do sucesso, independente do que eu faça. Agora, quando eu me sinto inseguro, na dúvida, eu evito tomar a decisão e eu vou ter que administrar todas essas incertezas. E aí acaba sendo mais dolorido. Então, as incertezas, elas estimulam dúvida. Né? As incertezas, elas fazem com que... As incertezas, elas são um desafio, tá? que nós temos. No entanto, toda essa situação de dúvida, ela é de alta prioridade. Tá? Que a gente precisa lidar com ela, porque a dúvida é automaticamente uma causa de estresse. A dúvida é automaticamente uma causa de procrastinação. E essa balança, ela vai depender de como a gente lida, especialmente define as nossas situações e como eu tolero toda essa incerteza. Mas vejam,
meus queridos, se você está entre as milhões de pessoas do mundo que intoleram a incerteza, saiba que muito dela, ela está enraizada lá dentro de ti, tá? De como você se avalia. Então, algumas pessoas têm uma hipersensibilidade ao desconforto, né? Tem medo do novo, não toleram desconforto, não conseguem sair da zona de conforto. Isso causa um pavor, né? Isso causa um medo. Isso é extremamente ruim, tá? Isso amplifica, aumenta nível de tensão, de estresse. Quando eu estou sob condição de estresse, tudo isso aumenta mais ainda essas minhas sensações e causa uma procrastinação maior. Isso explica porque alguns alunos, quando estão com uma nota ruim, né, e foram mal na prova, eles acabam procrastinando mais, porque eles estão numa situação de estresse. E o estresse não causa equilíbrio, muito pelo contrário. E aí eu preciso ter a grandeza, a capacidade de respirar, relaxar, fazer o que eu preciso fazer. Mas não é fácil. Não é fácil ter essa grandeza, né? Nós temos, basicamente, algumas condições que estão associadas a essa nossa intolerância, tá? A incerteza e a procrastinação. São elas ilusão, as heurísticas, né? Que é os processos mentais, como a gente lida com algumas situações, depois eu vou falar sobre isso. Preocupação e equívoco. Tá? Então, ilusões, heurísticas, preocupações e equívocos. Nós temos decisões que são baseadas na ilusão. A nossa intuição, a nossa perspicácia, a nossa sensibilidade emocional, elas estão presentes sempre. E ela está presente antes que a nossa razão se desenvolva. A evolução da nossa razão e da previsão daquilo que eu vou fazer, ela abre algumas oportunidades para que a gente consiga ir além. Além da sobrevivência, fazendo boas escolhas, tomando algumas decisões de um nível melhor. Mas uma ferramenta como essa, né, de eu conseguir dominar a ilusão, dominar todos esses processos de intuição, ela pode ser, ao invés de ser um ativo que me ajude, ela pode ser um passivo que me deixe inerte. Então nós temos a ilusão psicológica, que é uma mistura de intuição e falsos pensamentos. É algo que a gente acredita ser real, muito real, verdadeiro, mas na verdade não é a maneira como a gente vê e percebe, ou até mesmo lê o contexto das situações. As ilusões psicológicas, elas podem surgir e elas vêm como respostas para reduzir a nossa incerteza. A gente muitas vezes acredita que a tomada das nossas decisões, ela se baseia em algumas ilusões, que podem nos dar sensações de clareza. Mas isso também nos dá uma alta taxa de erro nas decisões. Poucas pessoas acreditam que as ilusões elas têm uma influência e que elas conseguem controlar isso nas suas vidas. Mas ter essa ilusão dessas capacidades, dessa condição, né, que eu tenho, ou de o que vai acontecer, isso interfere nas minhas escolhas racionais, nas decisões sobre o que fazer para melhorar ou fazer aquilo que eu preciso, para enfrentar os meus desafios.
você provavelmente tem pontos fortes de ilusão que andam junto com a procrastinação. Na verdade, a procrastinação, às vezes, ela reflete o poder que essa ilusão nos dá. Porque a gente fica bêbado, a gente fica chapado por conta dessa ilusão. Tá? Sabe qual é a ilusão maior? É uma crença. A crença do amanhã. Lembra? Amanhã eu faço, depois. Na próxima vez vai ser melhor. Isso é uma falsa esperança. Acreditar que você não pode gerenciar essas incertezas, tá? Ela vem dessas ilusões, especialmente de ilusões baseadas em uma sensação de inferioridade. Quando a gente não vê as nossas ilusões psicológicas como essa, de frases como depois eu faço, na próxima vez será melhor, nós vamos fazendo o quê? Repetindo os nossos comportamentos, os nossos padrões, e muitas vezes são autodestrutivos. E eu nem sei por quê. Eu nem sei por quê eu continuo fazendo aquilo, mas eu vou repetindo os comportamentos. Quando a gente age como se pensasse que as nossas suposições, essas ilusões, elas são iguais aos fatos, a gente opera, a gente trabalha com uma ilusão quase que real. A gente interpreta mal situações, tá? A gente acha ou se sente confiante para tomar decisões, mas muitas vezes a gente erra. Então vejam, muitas vezes as nossas decisões, que são baseadas em ilusão, elas vêm porque a gente acredita em tudo isso. Precisamos mudar e quebrar esses nossos padrões, tá? E aqui eu vou dar alguns exemplos, tá, de ilusões que contaminam a nossa tomada de decisão. Então nós temos a ilusão do julgamento, onde a gente acredita que os nossos julgamentos eles são invariavelmente corretos. Eu tenho sempre certeza daquilo que eu estou fazendo, tá? No entanto, para que isso seja verdade, nós teríamos que ter a melhor de todas as informações. Eu tenho que ter certeza, evidências, tá? Sobre isso. E aí eu posso não sofrer sobre a ilusão do julgamento. Também tem a ilusão de percepções emocionais. A gente supõe que se sente forte, tá, a respeito de alguma situação, e eu acho que eu estou certo. Com base nesses insights emocionais que eu tenho, nós vamos julgar com base nas nossas primeiras impressões. Tá? E aí, as minhas primeiras impressões, as minhas percepções emocionais, elas são muito fracas para eu prosseguir, para eu continuar. Nós também temos a ilusão de superioridade. Eu presumo que eu sou mais inteligente, eu presumo que eu sou mais capaz do que qualquer outro, e assim eu vou rejeitar automaticamente qualquer sugestão ou mudança de rumo como uma alternativa. E aí, isso acaba fazendo com que eu tome decisões que são erradas. Tá? Então, eu preciso olhar com calma para mim, para dentro, para não deixar que o ego tome conta da minha pessoa. Tá? Se eu tenho a superioridade, eu tenho a ilusão da inferioridade. Né? A gente subestima as nossas capacidades, mesmo quando as minhas atitudes, as minhas ações mostram uma capacidade maior. Quando a gente se limita a essa inferioridade,
a gente diminui a quantidade de tarefas que eu faço, especialmente porque eu vou diminuir a minha autoestima. Baixando a minha autoestima, me causa medo. E o medo me paralisa. Ok? Bom, agora eu vou passar um exercíciozinho aí, ó, que depois vocês vão receber isso também, tá? É um exercício bem rápido, tá? Que é um exercício que eu chamo de exercício de enfrentamento, para a gente enfrentar essas situações, tá? Para a gente ser mais proativo, para abordar essas ilusões psicológicas, tomada de decisão realista, evitar procrastinar na tomada de decisão. Então, eu preciso ter a conscientização, tá, de reconhecer essa ilusão dos meus resultados. Tá? Se você acredita que precisa tomar uma decisão perfeita, você pode ter a oportunidade agora, mas também pode ter uma oportunidade depois. E a oportunidade que você perdeu também é uma forma de oportunidade. Tá? Também é um resultado. Para isso, nós temos uma ação. Tá? Inverta as coisas e tente desconfirmar as suas ilusões psicológicas que passam pelos seus pensamentos. E aí pergunte-se, onde estão as evidências de que a decisão que eu estou tentando tomar, ela é baseada em fatos? Quais são os fatos que sustentam essa minha tomada de decisão? Eu me olho no espelho, vejo que eu estou precisando emagrecer, eu olho para o meu hemograma completo, né, e eu estou vendo que eu preciso mudar minha alimentação. Essas são evidências, um exemplo simples de evidência. Tá? Então, a gente tem muito o que fazer. Também nós temos um ponto que é uma confiança excessiva em heurísticas. Pô, Ricardo, que palavra maluca é essa? Heurísticas, né? Heurísticas, na verdade, são estratégias práticas que diminuem o tempo da nossa tomada de decisão. As heurísticas, né, essas estratégias que a gente implanta, elas permitem que a gente funcione sem ficar parando para ter que tomar uma decisão e gastar um tempo, procrastinando para onde eu vou, o que eu preciso fazer. Então, as heurísticas, essas estratégias práticas, elas são úteis em muitas situações, tá? Mas elas também podem levar a alguns vieses que são inconscientes. Mas, enfim, o melhor das heurísticas é que elas são estratégias práticas. Então, em situações desconhecidas, a gente pode contar com essas estratégias práticas, tá? Ou exemplos de coisas que eu já vivenciei, para orientar a minha tomada de decisão. Quando a gente passa por uma situação, olha que interessante isso, a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender sempre com tudo e com todos. Por quê? Porque eu vou criar essas minhas heurísticas, eu vou criar essas estratégias práticas. Pô, fui mal na prova. Aonde foi que eu errei? Aonde estava o erro? Pronto. Fui bem. Deu certo. Foi tudo como eu planejei. Que legal. Olha para isso tudo que você fez e segue. Essas são regras práticas, onde a gente precisa orientar a nossa tomada de decisão de situações que eu já vivenciei com base nelas, com base no feedback, erro e acerto. Porque se eu não olhar para trás, se eu não olhar pelo retrovisor para me dar a direção para onde eu vou, eu não aprendi nada. Não aprendi nada.
Se você está em dúvida, não sabe o que fazer, eu não tenho nenhuma moeda aqui. Joga uma moeda para cima e cai a coroa. Essa é uma estratégia prática. Essa é uma heurística. Tá? Veja, as nossas estratégias práticas, elas podem nos dar um caminho melhor para a nossa tomada de decisão. Muitas vezes, as pessoas procrastinam por não saber para onde vão. Lembra do que eu falei antes. Se eu tenho metas, eu sei. E aí eu posso usar essas estratégias de forma clara agora e no futuro para chegar aonde eu quero. E eu preciso sempre pensar, refletir sobre essas etapas que eu passei, sobre o que eu vivenciei. Né? Pensa como um funil. Tudo que eu vou aprendendo está lá em cima do funil. Né? E nesse gargalo vai entrando os meus filtros, com o meu planejamento, para que na saída do funil seja exatamente aquilo que eu preciso fazer. Agora, quando eu tenho dúvida, quando eu tenho lacunas nesses conhecimentos, nessas práticas, tá? Muitas vezes eu preciso confiar nos meus sentimentos. E isso, algumas vezes, não é a melhor coisa a se fazer. Tá? Então eu preciso ter alguns cuidados em relação a isso. As heurísticas, às vezes, as estratégias práticas, às vezes, elas funcionam bem. Mas, via de regra, algumas vezes, se eu não olhar de maneira adequada para aquilo que eu aprendi, eu posso também tomar decisões erradas. Tá? Então, quando você conversa com alguém e essa pessoa está te olhando no olho, né, o que diz os guidelines, os livros que falam de programação neurolinguística? Aquela pessoa que olha no teu olho quando conversa é honesta. Ela está falando a verdade. E aqui entra um paradoxo. Porque mentirosos patológicos, pessoas que são compulsivas por mentira, normalmente eles olharão diretamente no olho para tentar intimidar. Por outro lado, pessoas que são honestas, elas podem evitar o contato visual por uma questão de timidez. Então, todo o contexto precisa ser entendido, né? Validado, para que a gente aprenda com os nossos próprios erros, com as situações, com todas as explicações. Também olhar para os erros dos outros para que a gente consiga minimizar os nossos. Eu costumo fazer orientação de TCC, eu costumava, né, fazer orientação de TCC em conjunto. Por quê? Porque um erro do aluno X se repete com Y. E aí eles vão aprendendo um com os outros. Tá? Isso é uma coisa que eu uso e funciona. Então, tem alguns porquês. Então, confiar nas nossas intuições pode ou não ser bom. Todas as nossas estratégias práticas são normalmente mais eficientes do que a nossa intuição. Especialmente do que as nossas reações automáticas, tá? De responder a uma percepção. Por quê? Porque a emoção ela pode nos levar a desencadear alguns erros. E especialmente as emoções, elas desencadeiam uma sequência de processos que me levam à famosa procrastinação. Tá? Então, vejam, essas heurísticas, elas são, via de regra, tá? De maneira geral, formas de enfrentar de maneira proativa
a nossa tomada de decisão. Isso é algo bacana, né? Para isso, temos um exercício. Tá? Então, como forma de tomar conscientização, pense nas reações perceptivas, tá? De enfrentamento que você teve para alguma situação, tá? De preparação, seja reflexiva, seja onde você criou um comportamento. Tá? E quando a gente pensa sobre os nossos comportamentos, a gente aprende sobre quais são as situações e que tipo de tomada de decisão eu posso ter. Então, como uma forma de ação, decida qual das diferentes respostas e tomada de decisão é apropriada para aquela situação. Tá? Então, estou lá conversando com um colega, e aí eu vou discutir com ele, vou divergir, enfim. Isso vai me levar a algum lugar? Vai, em médio e longo prazo, isso vai mudar algo na minha relação, na minha conversa, no meu objetivo? Sim. Vai em frente. Não. Não. Por quê? Não porque eu tenho indícios de outras situações que eu bati de frente e não me levou a lugar nenhum. Eu não vou ter viés nenhum, porque eu sei o que eu posso esperar daquela pessoa. E aí, a tomada de decisão está feita. Se não vale a pena você criar essa situação, não crie, porque lá na frente não vai te levar exatamente a lugar nenhum. Vamos, então, ver como combater a procrastinação, tá? Da nossa tomada de decisão. A partir de agora, sempre que eu falar decisão automática de procrastinação, vai ter essa sigla, DAP, decisão automática de procrastinação. Tá? Uma decisão DAP, ela começa com um sussurro, sabe? O diabinho e o anjinho aqui é um sussurro de uma percepção, de uma emoção, de um desejo de fazer diferente, de não seguir aquilo que talvez eu precise seguir. Muitas vezes essas nossas decisões automáticas, tá? Elas são mais subconscientes do que do nosso consciente. Onde eu percebo uma situação muito complexa de algo, tá? Que me faz parar. Então, Natália, muitas vezes a nossa procrastinação, ela vem do nosso inconsciente. É a primeira resposta do ser humano para quase tudo é procrastinar. Quase que uma ordem superior. Né? E o problema disso é que uma decisão automática de procrastinar é quase que uma nota promissória que a gente faz para a gente mesmo, para fazer algo mais tarde. Algo que eu poderia começar hoje, eu assino uma nota promissória dizendo assim, ó, vou começar depois. E isso me leva ao quê? Uma cadeia, um ciclo de pensamentos de procrastinação. Pô, é incrível. É incrível. Não sei qual ação é mais importante ou por onde começar, então eu vou parar um pouco, não vou fazer isso agora. Ah, não, eu preciso ter mais informações. Não vou, porque eu não sei como é que é. Não, eu preciso estudar mais para começar. Não tem tempo suficiente. Vou tratar disso mais tarde, eu não conheço muito sobre isso. Então, um falso mais tarde é que a melhor decisão pode passar despercebida pelo teu radar da razão. Quando isso acontece, mais decisões de procrastinação vão ocorrer. E aí,
Nós temos outras respostas. Ah, não, eu estou cansado demais para isso. Se nosso desempenho cai depois, a gente pode se desculpar porque estava cansado mesmo. E aí, quando chega a hora que eu preciso decidir novamente, a gente vai se cortar mais um pouquinho, né? Ou eu vou procrastinar mais, ou eu vou ter que trabalhar mais pesado. Por quê? Porque eu preciso quebrar esse meu atraso, fazer aquilo que eu deixei de fazer no momento que eu precisava. E aí, muitas vezes, vai ter que fazer de qualquer jeito, porque está em cima da hora. Então, pensar, tá? Pensar nos pensamentos, organizá-los, conectando os pontos que você tem entre os teus pensamentos de procrastinação e as consequências disso, as consequências dessa procrastinação, tá? E eu vou colocar isso em uma posição, e eu me coloco em uma posição melhor para decidir sobre que curso que eu vou. Faço agora e tenho uma ação mais produtiva, ou eu deixo para depois. E geralmente, eu ter essa capacidade, é o primeiro passo, o primeiro ponto para ter o controle da procrastinação. Tá? Então, a gente precisa ter esse controle dos pensamentos, e eu já falei sobre isso, para conseguir tomar a decisão. Tá? E aí, eu vou contestar a minha tomada de decisão. Eu vou questionar, não. Eu não vou deixar essa decisão automática, né, tomar conta de mim. Porque isso é previsível. A partir de hoje, todos vocês sabem que essa decisão automática de procrastinação, ela é previsível. É quase tudo que a gente faz. É quase tudo que a gente se organiza. Ok? Então, nós precisamos pensar sobre isso para não ficar à deriva, adiando criação de objetivos, de vida, de saúde. Eu vou vincular isso uma sensação, uma falta de propósito, tá? E aí, ao invés de eu fazer o que eu preciso, eu vou escolher coisas, tarefas que são menos importantes. E isso só aumenta toda essa sensação, esse mal-estar. Tá? Então, a procrastinação da tomada de decisão, nela a gente adia desnecessariamente decisões que são importantes, ok? Para outro dia, para outra hora. Você tem a opção de mudar, sei lá, de cidade, de trabalho, de mudar, de começar a ler, de começar a fazer exercício. E aí você quer fazer exercício, tem duas opções. As duas opções têm vantagens e desvantagens, né? E eu vou adiar isso porque eu não consigo encontrar qual é a melhor para mim, ok? E isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. A gente não conseguir parar, organizar e contestar o porquê que eu estou procrastinando a minha tomada de decisão de ir para a direita, para a esquerda. Todas essas técnicas e estratégias que eu ensinei e ainda estou ensinando, tá? Elas nos ajudam a desenvolver habilidades para tomar boas decisões. Todo esse método, esse conjunto de estratégias, ele inclui, tá, escolher, pensar e olhar para o que é importante. É por isso que eu bato tanto na tecla das metas. A minha metodologia, ela é baseada em metas, hábitos e disciplina.
Metas, hábitos e disciplina. Se eu não souber o que fazer, o que eu escolho para fazer, eu não vou fazer agora. Eu não vou seguir com o meu processo de decisão racional. Eu não vou conseguir criar um planejamento estratégico para a resolução dos problemas que vão aparecer. Então você precisa já, tá? Quem eu quero ser daqui 5 anos? Mostre para si o que é importante fazer para você chegar lá daqui 5 anos. Mas não tome as tuas decisões, nesse exemplo, em muitos fatores. Divida isso para qualquer meta, qualquer objetivo que você tenha. A tua tomada de decisão baseada em poucos fatores, mas fatores que sejam importantes. Tá? Porque senão, provavelmente você vai estar perdendo tempo. Quando você destaca uma escolha entre outras, aquela é a decisão mais importante. Depois que você decidir, vá direto para o que você precisa fazer. Tá? Nós temos muitas escolhas. Diminuir as nossas escolhas. Isso é criar responsabilidade e prioridade. A gente pode usar uma matriz para classificar, tá, as nossas prioridades, para colocar nela as nossas informações importantes, não importantes e algumas que são úteis. Né? Para conseguir olhar para o que eu preciso fazer aonde eu não tenho pressão, eu faço de maneira tranquila, e em algumas situações onde eu passo, né, sob pressão. Então, se uma atividade ela é importante, mas ela não requer, não tem uma pressão para você fazer, e eu não tenho mais nada na minha lista, no topo da minha lista, essa é uma atividade que você pode iniciar, pode começar a fazer sem pressa. Agora, se você sabe que tem um prazo, tá, que é curto, e você tem que fazer, então você não pode deixar para depois. E aí ela vai ser classificada como uma ação importante. Tá? E aí eu tenho pouco tempo para fazer, ela vai entrar dentro dessa matriz na pressão importante, é o que eu preciso fazer agora. Então, essa matriz, essa tabelinha muito simples, ela ajuda a gente a olhar e separar o que é uma prioridade e o que naquele momento não é. Se você consegue fazer algumas atividades que não estão sob pressão, tá? Elas não são importantes, ao invés, quando você escolhe fazer uma atividade que não tem pressão de tempo, de exigência de nada, e ela não é importante, ao invés de você fazer uma atividade urgente e importante, a gente está procrastinando. Né? A gente está procrastinando. Então, eu preciso olhar com calma para as minhas prioridades e fazer aquilo que eu preciso fazer. Também temos que exercitar a escolha do faça agora. Por quê? Porque essa é uma situação que você desperta. Você acorda para isso. E aí tem duas opções. Ou você faz agora, ou você gera a ansiedade, a incerteza, que leva à procrastinação da tomada das decisões de fazer. Então, a situação que você tem, seja ela qual for, é o estímulo. É o estímulo.
O e-mail que chegou na tua caixa é o teu estímulo. Ela não é a causa. Ela é o teu estímulo. Ok? Ao invés de você olhar para essa situação, tá? Como você vê a influência, né, das suas decisões, a sua decisão ela precisa ser feita pelo que você pensa sobre esse processo da execução, do que você precisa fazer. Se é prioridade ou não. Se é urgente, se tem pressão ou não. Então, essas considerações, elas podem nos levar a uma tomada de decisão e a gente caminhar direto para que eu faça escolhas produtivas. Também podem ter hesitação em algumas situações de eu não fazer aquilo por incerteza, por dúvida, por eu precisar pensar mais, por eu precisar organizar melhor os meus pensamentos. E tá tudo bem. Quer ver um exemplo disso? Algumas vezes eu preciso dar uma resposta para um e-mail, para uma mensagem, mas eu não tenho certeza daquilo. E aí eu preciso organizar melhor os meus pensamentos ao invés de dar uma resposta reativa. Isso não é procrastinar, isso é conseguir ter capacidade de saber o que precisa fazer naquele momento, que não é responder de qualquer jeito. É organizar os pensamentos para dar uma boa resposta. Porque, sob estresse, de maneira geral, respondemos mal, né, aos estímulos imediatos. Essas duas colunas, elas nos ajudam a trabalhar essa nossa escolha do faça agora. Então, veja, nós temos de um lado, uma postura de procrastinação. Eu quero jogar pelo seguro, eu não quero cometer erros, eu acho que os erros são uma parte muito ruim, que se eu errar, vai ser muito ruim para mim, e aí eu vou ficar em cima do muro, esperando até eu ter uma garantia para agir. Isso é uma postura de procrastinação, muitas vezes. Tá? E isso me leva a contar algumas histórias de terror, de dúvida, de incerteza, criando imagens, imaginários dramáticos que me levam a medo, que me leva a me sentir oprimido, e aí eu não faço. Por outro lado, quando eu escolho criar, eu fazer agora, eu vou me desafiar, tá, a aceitar algumas suposições de indecisão, como de que os erros são muito ruins. Porque eu vou desafiar isso. Cara, não me interessa se o erro é ruim. Eu preciso aprender com ele. E aí eu vou fazer, mesmo se eu errar. E aí tem uma pergunta. Como você pode aceitar a realidade cheia de incertezas que é e pensar que os erros são terríveis? Como é que eu aceito a realidade das minhas dúvidas, dos meus medos, né, sobre os erros? Preciso pensar muito sobre isso para conseguir aceitar que os meus erros, eles servem de feedback. Mas veja, não existe uma fórmula mágica certa que garanta essa correção aí na nossa tomada de decisão. Né? Muitas vezes essa fórmula ela só vem depois que o resultado aparece. Depois que a gente tem um produto. Né? Um produto. Opa! E para isso, nós chegamos na resolução de problemas. Se você não reconhece um problema da procrastinação, mas sofre com os resultados, tá?
não há muito que se possa fazer. Então, uma grande parte da solução de um problema de procrastinar é reconhecer que a tua procrastinação é realmente um problema. E isso pode ser positivo ou complicado, quando a gente tem diferentes estilos de procrastinação. Nós podemos, né, ter procrastinação limitada por estilos, como eu falei. Eu procrastino para evitar a culpa, e aí eu vou adiar uma decisão para evitar críticas, ok? Então, eu não quero levar a culpa de ter feito ou não ter concluído. Então, teve gente que não entrou na mentoria porque não sabia como seria. E aí, o medo do julgamento. Procrastinou de novo. E aí, a gente tende a seguir sempre esse mesmo comportamento. A gente decide uma direção, estabelece metas, gera um plano e vai. Chega de a gente ficar querendo achar desculpas ou culpados. Chega a hora que a gente precisa colocar o nosso plano em execução. Tá? Mesmo que não tenha certeza do que eu vou encontrar, das barreiras, das dúvidas, das incertezas. Tá? Porque eu não quero ser um bom procrastinador. Eu preciso colocar esse plano contra os meus estilos diferentes de procrastinar. E aí, se você voltar a usar o seu guia, voltar a assistir as outras mentorias para reforçar todo esse conteúdo, isso vai te ajudar a melhorar todos esses processos, né? Porque existem diversos problemas que a gente precisa resolver, né? Quando eu, por exemplo, não sei ao certo aonde eu gostaria de estar, né? E aí eu tenho dúvidas das minhas metas, eu tenho outro aspecto que eu preciso construir e responder todas as minhas perguntas para me orientar, né? Quais etapas eu preciso para parar de procrastinar? Quais as decisões eu preciso ter para parar de procrastinar? E aí eu vou focar nas soluções, né? Depois eu vou definir todas essas minhas condições de problema, né, para que eu consiga olhar para as minhas respostas e eu me perguntar sobre o que, quando, onde, por quê, para identificar os meus problemas. Quais decisões urgentes eu preciso ou eu não quero evitar? Onde isso pode ocorrer? Em que ponto é mais provável que eu erre ou que eu acerte? Quando eu posso hesitar? E aí eu vou construindo diferentes cenários. Eu vou inverter essa situação. Eu vou resolver os meus problemas ao invés de deixar eles ali, parados. Com isso, eu tenho a reformulação de todo um cenário, com opções, com situações que me tiram de um procrastinador, de quem não sabe aonde quer chegar, de quem não tem metas, de que paralisa, não segue. Todas essas perguntas me ajudam a criar essas suposições reais, aonde eu vou tirar essas informações todas do âmbito do imaginário, tá? E eu vou colocar na minha frente para que elas me levem às melhores decisões no momento que eu preciso ter. Então, resolver todos esses problemas é uma articulação, onde eu tenho muitas execuções do que eu preciso fazer, eu tenho algumas soluções para resolver os meus problemas. Então, nós encontramos, muitas vezes, soluções que são boas
não precisam ser perfeitas, mas são boas, só respondendo essas perguntas. E uma vez que você se engaje nesse processo de tomada de decisão, tá? Não precisa ser perfeito na sua decisão. Quando você se engaja nela, tá? A gente muda esse processo. Tá? O Ben Franklin, que vocês devem ter ouvido falar dele, né? Um diplomata, cientista, tá? Ele colocou na sua autobiografia que estabelecer metas e se esforçar para alcançá-las, tá? Não é perfeito. Mas quando eu faço isso, né, esse caminho não vai ser perfeito. Mas quando eu faço isso, é muito melhor do que se eu não tivesse assumido esse desafio que você propõe para você mesmo. Para isso, nós precisamos colocar em um processo racional, tá? Aonde eu vou ter um processo de análise da minha decisão, tá? E aí esse processo de análise muitas vezes ela não é uma decisão racional, tá? Definição do problema ambíguo, vago e ambíguo, confiança nas emoções e o julgamento, um foco egocêntrico, indecisões que crescem e eu atraso a minha tomada de decisão. Por outro lado, eu tenho um processo racional de tomada de decisão, onde eu vou ter análises claras, concretas do problema, dos meus objetivos, que são mensuráveis e atingíveis, abordagem racional que vai levar em consideração valores e a minha ética. Eu vou ter um foco autoobservador, que eu vou estar me alimentando das minhas ações para resolver problemas. Eu vou acelerar toda essa resolução de problemas até chegar a uma resolução como algo natural, como sendo uma decisão tranquila para agir. Então a gente aplica esse processo aqui, ó, e acaba ficando mais fácil. Quando eu passo um processo de decisão, de tomada de decisão, de forma racional, é muito mais fácil de eu parar de procrastinar. Para isso tem estratégias para a gente agir. E eu acho muito legal esse livro One R, né, do estrategista militar Karl von Clausewitz. E ele atrai o interesse de muitas pessoas, não só pessoas comuns, mas de atletas, especialmente de pessoas que estão interessadas, empresários, que estão interessados em planejamento estratégico. Porque o conteúdo desse livro ele é muito valioso no sentido do planejamento estratégico, né? Onde a gente estabelece algumas informações, a gente cria e adapta situações que ele traz para a guerra, né? Mas nós podemos colocar para uma empresa, especialmente para a nossa vida. A abordagem do Van Clausewitz, ele centra-se no planejamento estratégico e execução. Tá? Ele define estratégia como um planejamento, tá? E coloca uma coordenação tática para atingir esses objetivos. Essas táticas elas são planos, tá? Pequenos, mas que a gente consegue gerenciar cada situação. Então você pode aplicar cada uma dessas estratégias que eu vou passar agora para parar a procrastinação. São 7 princípios que eu consegui tirar do livro do Van Clausewitz
sobre a relação dela com a procrastinação. E a mensagem principal é manter o foco no que é importante e tentar ter um controle, tá, das emoções de forma eficiente. Tá? E aí vai ter os slides onde eu vou passando todos esses princípios agora para que vocês possam aplicar isso como estratégias. Tá? Então, é um crescente de estratégias. A primeira é o princípio da... Opa. A primeira é o princípio da preparação. Uma vitória não é alcançada com vendas nos olhos. Eu preciso ter um entendimento completo para eu me preparar antes do que para o que eu tenho que fazer. Então, a Natália, quando está lá nos jogos, na competição dela, não se ganha um jogo sem eu estar preparado para aquilo, com circunstâncias determinantes para a vitória, com um plano e tudo que eu preciso, todas as ferramentas para vencer esse jogo. As decisões que nós tomamos, elas são afetadas por preparação, que são feitas antes. São feitas antes. Ok? Então, veja, nós temos, sempre vai ter uma conscientização e uma ação. Então, embora as situações, algumas vezes de emergência, né, elas exigem ações decisivas e rápidas, eu preciso criar um plano que seja bem articulado, bem pensado, para que a gente tenha uma boa resolução de problemas. Como uma forma de ação, eu preciso criar um tempo para preparar, garantir que eu pensei em tudo o que eu preciso para ter a minha ação. Ao longo dessas 5 semanas, nós fomos construindo esse plano. Hoje é só a cereja do bolo. É só para juntar tudo o que vocês fizeram. Vocês usaram todas essas 4 semanas para se preparar, para construir um plano de ação. Agora é testar e avaliar se esse plano funciona. Para isso, nós vamos lá para o princípio da adaptabilidade. Bom, as regras, elas não podem ser impostas de forma absoluta em todos os casos. Tá? Então, eu preciso estar adaptado para situações diferentes. Tá? Eu preciso estar preparado para isso. Não que eu tenha que treinar o caos, mas eu preciso saber o que fazer em cada situação, mesmo as mais difíceis, ok? Então, a conscientização. A procrastinação, ela tem causas variadas, estilos diferentes, mas também tem elementos que são consistentes, que são de cada um de nós. Que é quase da personalidade. Eu sei o que eu faço em cada situação. Como que eu me desvio para ser menos produtivo? Ora, se eu sei isso, eu preciso criar recursos, ajustes de ação para lidar com essas situações que são familiares. Depender das estratégias heurísticas, né, pode ser algo muito bom e especial contra a procrastinação. Adapte as suas abordagens para lidar com essas situações todas, que você consiga parar e organizar o que você tem que fazer. Ok? O nosso terceiro princípio, concentração. Concentre sua atenção na direção
do que é importante. Perdão. Evite dispersar o teu tempo e a sua energia com coisas que não valem a pena. Concentre o teu esforço ao máximo, naquilo que é importante. Sob pena de você não estar andando em cima dos trilhos, fazendo aquilo que você precisa. Então, a conscientização para isso. A procrastinação, ela é uma série de ações concentradas da distração. E aí eu preciso ter uma mudança radical para isso. Concentrar as minhas ações no que realmente é o meu processo produtivo. A ação é desafiar a nossa procrastinação, identificando áreas onde eu atraso, aonde eu não faço, e vou concentrar os meus recursos para continuar ali, resistindo às distrações. Eu pego aquilo que me causa distração e eu vou trabalhar com isso, diminuindo as minhas distrações. Isso faz com que eu consiga ter uma condição melhor para as minhas tarefas. Eu não posso pensar em nada até aqui se eu não tiver equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio para alcançar os meus resultados desejados. A menos que eu não fazer aquilo que eu preciso agora seja uma tática, não gasta teu tempo fazendo coisas que não sejam importantes. Então, nós podemos ver ações produtivas como esforços que são onerosos, né? Que são trabalhosos, que dependem de uma alta intensidade, um desempenho máximo. E eu olho para isso e talvez isso precise ser evitado. Mas, qual é o mínimo esforço que você faz para produzir o melhor resultado? Então, eu preciso equilibrar isso. Se a tarefa que eu tenho que fazer ela é muito difícil, pesada, onerosa, trabalhosa, se eu tiver a capacidade de saber qual é o mínimo esforço que eu posso fazer para produzir o melhor resultado, ponto. Aí eu encontrei um ponto de equilíbrio. Então, veja, eu preciso me desafiar a definir o tempo e o ritmo que eu tenho para seguir na atividade que eu tenho que fazer. É igual corrida. Ninguém corre uma maratona no mesmo ritmo de prova de 100 metros, porque eu não tenho equilíbrio. Meu corpo não entra em homeostase. Ok? Então, eu preciso ter equilíbrio. Também, eu preciso ter ousadia. Eu preciso cair para cima. Eu preciso ir para cima. Tomar as minhas decisões para que eu consiga fazer o que eu tenho que fazer. Não tem garantia de sucesso, né? Mas eu preciso fazer. A menos que eu produza o melhor resultado, né? A defesa, a retirada, como diz o livro, né? Von Clausewitz, a menos que eu tirar os meus homens do fronte me deem um resultado positivo, a retirada e a defesa são negativas. Então eu preciso cair para cima. Então, procrastinar a sua tomada de decisão é uma prática de sair, de retirar, de bater em retirada, o que é negativo.
A abordagem racional, ela representa avançar. Sempre em frente. Eu uso muito essa frase, sempre em frente. Então, eu preciso considerar, usar o pensamento do desafio para promover ações produtivas. Eu preciso promover esse pensamento, uma linguagem de desafio, para que eu me mova para frente, proativamente para frente. Porque é sempre em frente. A gente não volta. A menos que tirar as minhas tropas me causem algo positivo. Algo positivo. O sexto princípio é o princípio da eficiência. Para isso, você precisa evitar prender-se entre o atraso e os prazos que eu tenho, para eu me retirar, a menos que não seja possível. Então, eu preciso evitar um problema. É melhor eu evitar um problema do que eu ter que me livrar dele. Né? É melhor eu evitar um problema do que eu ter que me livrar do problema. Então, eu preciso antecipar tudo que eu possa fazer para ser mais eficiente. Então, atrasar as decisões, algumas vezes elas me colocam em situações ruins. Né? Pode me colocar em apuros. Então, se você deixar a ação, o momento, o timing passar, pode criar um problema para o futuro. Se o objetivo é evitar se livrar de uma situação difícil, planeje uma ação antes. Se você planeja evitar uma situação difícil, como, por exemplo, ser expulso num jogo, né? O Augusto, que é atleta, planeja o que fazer antes com o teu atleta. Pensa no que leva ele a tomar uma decisão de logo depois de tomar um cartão amarelo, fazer mais uma falta. Porque eu não posso. É muito pior eu me livrar da situação. Não tem como eu controlar aquilo, o cartão vermelho, depois do cartão levantado. Então, eu preciso planejar ações para não recuar com o meu time. E nem para colocar o meu atleta numa situação ruim. E por último, mas não menos importante, na verdade, sem persistência, ninguém chega a lugar nenhum. E aí, o Van Clausewitz ele nos diz que eu preciso envolver o meu inimigo. Eu preciso tornar a batalha um evento decisivo, para que eu não permita nenhum caminho de retirada. Eu preciso matar com as comunicações do inimigo, destruindo os suprimentos que chegam para eles. Pô, que legal isso, né? Eu preciso ser persistente e isso me leva a alguns pontos. Então, cada vez que a gente se envolve num comportamento de procrastinação, a gente está alimentando o nosso inimigo. Cada vez que eu não tomo uma atitude, eu estou alimentando o meu ciclo da procrastinação. Então, eu preciso me concentrar na minha ação decisiva. Vá atrás dos teus pontos fracos de procrastinação. Interrompa os processos de pensamento de procrastinação. Desafiando o pensamento posterior. Seja vigoroso nesse processo para fazer agora.
para dominar o teu desejo de deixar para depois. Esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto importante de eu persistir, de eu fazer aquilo que eu preciso fazer sempre, todos os dias. Nós temos, então, estratégias legais para acabar com a procrastinação, né? Estratégias importantes para acabar com a procrastinação, que a gente já viu, né? Na mentoria passada. Eu preciso destacar o que é importante fazer. Eu preciso saber que eu não sou multitarefa. Eu tenho que compreender que a minha vida ela precisa ser disciplinada. Eu preciso ter força de vontade. Uma vida equilibrada. E o maior, normalmente, ele é pior. Nesse contexto, eu tenho perguntas importantes sobre o foco. Opa! Ah, não, tá aqui. Esse aqui, ué. Deixa eu ver. Isso aqui foi... Tá errado aqui. Formar o hábito de agir de forma decisiva raramente é uma tarefa que a gente constrói da noite para o dia, ok? Normalmente, é necessário bastante esforço para olhar para esse caminho, olhar para essas metas, para a construção de ações que sejam razoáveis para sair desse padrão de bater em retirada. Todas essas decisões de compreender esse cenário, ela vai tirar a gente desse padrão de indecisão. O fim da procrastinação é agora, né? E eu preciso exercitar diariamente esse plano. Quando a gente escolhe entre alternativas positivas de valor, né, as nossas experiências mudam. E provavelmente as nossas experiências serão diferentes. Todas as vezes que a gente faz coisas iguais, o resultado a gente já tem. Quando eu faço a mesma coisa sempre, eu não posso dizer que o meu caminho teria sido diferente, melhor ou pior, ou igual, porque eu faço sempre a mesma coisa, eu não mudo. Então, a bola, a partir de agora, está com vocês. Vocês precisam exercitar tudo isso que nós vimos sobre procrastinação diariamente. Isso é um hábito que se constrói. E vocês receberam esse guia, Estratégias Anti-Procrastinação, né? Onde tem as 15 estratégias, 5 elas estão aqui no guia, 2 eu passei, tanto o plano Power quanto o Você Decide, nas mentorias. E a estratégia número 15, que é o plano PRAN, que é algo muito legal, é algo longo, tá? Para se usar. Eu espero que vocês olhem e vejam. Tá? Nesse plano, ele tem todo o passo a passo de como você usa, de quais são as respostas que você tem e as escolhas e ações que você deve tomar. Eu incluí também ali um planejador de procrastinação,
para que você consiga olhar para cada um dos itens do plano, pare, recursos, reflita, razão, ação, avaliação e manutenção. Você pega cada um desses itens e constrói um planejamento para como lidar com o problema de procrastinação que você tem ou quer resolver. E aí é só você colocar ali. E no fim, tem uma avaliação onde você coloca o teu processo. Algumas perguntas eu já passei na mentoria, outras não. E aí você tem até se funcionou ou não para você esse plano estratégico. Ok? Bom, sempre que você sentir uma necessidade impulsiva de divergir e fazer diferente, pense nas dificuldades de longo prazo que essa procrastinação ela pode resultar. E em seguida, pense na sua satisfação por fazer agora, por agir, por tomar a sua ação. E ali deveria estar escrito sempre em frente, que é uma frase que eu uso muito. Sinceramente, eu desejo muito sucesso na jornada de vocês. E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a mentoria de hoje e depois eu tenho mais informações, ok? E aí, meu povo? O que vocês acharam de hoje? O que vocês vão levar para a vida? O que vocês me falam sobre isso? Muito aprendizado. Você foi muito feliz durante toda a mentoria, conciso, objetivo, conhecedor do assunto. Você deu o teu recado e eu tenho certeza que todos nós vamos dizer a mesma coisa. E você fechou agora com esses 7 princípios aí, fechou com chave de ouro. Que bom, fico feliz. Fico feliz. Ricardo. Oi, desculpa, pode falar. Eu só, depois que terminar aqui, eu vou mandar no grupo do WhatsApp as 5 apresentações, tá? Para que vocês tenham as apresentações também, que eu acho importante. Aí vocês podem criar uma pasta no computador e ter todo esse material para vocês, tá? Eu queria só agradecer pela mentoria, foi valiosíssimo para mim. Desde a primeira sessão, primeira aula, que a gente trabalhou, que você passou o exercício, eu já comecei a pôr em prática. Você mostrou o caminho, né? Agora é que a gente põe em prática, né? E as pequenas coisas já parecem pequenas, mas fazem grandes diferenças, fazem gigantescas diferenças, né? E para mim, isso, as pequenas mudanças que eu tive, pequenininhas mesmo, já estão fazendo grandes diferenças. E é isso que eu quero fazer. E hoje essa aula foi sensacional, foi cirúrgica, né? Foi ali um foco total em todos os objetivos, né? Cada um aqui está com um objetivo, né, na mentoria. E foi sensacional. Essa, para fechar aí, né? Foi excelente, Ricardo. Parabéns. Que com certeza isso agregou muito, muito mesmo. E eu com certeza vou focar mais ainda para que futuramente aí a gente bata um papo no Instagram aí logo logo e eu possa te dar os meus melhores feedbacks possíveis aí de melhorias, de evoluções aí. Show. O melhor feedback que vocês podem me dar é assim, pô, funcionou, deu certo, tá me ajudando, isso é muito legal. Isso é o que eu espero, né, de vocês. E caso alguém queira fazer me mandar um feedback no WhatsApp ali, rápido, um textinho curto ou um vídeo, enfim, falando sobre a mentoria, eu agradeço. Se eu puder usar isso como uma forma de divulgar a mentoria, eu agradeço também. Tá? E é isso. Eu espero que realmente, do fundo do coração, vocês aproveitem esse material todo. Né? Foi construído com muito carinho, com muito cuidado.
baseado em muito material, muita leitura, muito trabalho com atletas e não atletas. Eu Ricardo, tenho uma mentoria exclusiva que eu dou para atletas de alta performance, e aí muito do que está aqui eu uso lá, muito do que está aqui eu uso com os atletas de alta performance. Hoje eu trabalho com tenista e atleta de futsal, atleta de futebol e, um lutador de artes marciais, né? Que são profissionais. É um projeto, é um programa diferente que eu tenho, é um projeto de vida que eu tenho para mim, para daqui a um tempo. Talvez eu consiga só trabalhar com alta performance e com pessoas que querem desenvolvimento pessoal. Então, isso é algo que eu estou construindo. Claro que é um produto que eu até gostaria de saber de vocês, se vocês acham que isso seria de interesse das pessoas, se vocês indicariam essa mentoria para alguém, se valeria a pena ou não fazer essa mentoria. Com Eu estou muito certeza, né? feliz, estou muito contente com tudo isso que foi construído. Sinceramente, esse material ele foi feito como eu falei, com muito cuidado, e eu acho que é um material muito rico, é muito importante, e que se seguir tudo o que está aqui, não tem como dar errado. É um passo a passo. Como eu falei, essa metodologia ela surgiu com base em metas, hábitos e disciplina, né, que é o tripé que eu vejo que é o que vai sustentar o procrastinar ou não procrastinar, ok? Então, hoje nós não temos aí todo aquele povo, né, que a gente já teve, mas não me importa. Ricardo, Estou muito feliz por vocês que estão aqui. Já passo a palavra, Rony. Muito feliz e estamos juntos. Contem comigo para o que vocês precisar, tá? Tem os meus contatos, estamos aí. ô Ricardo, além do curso, né, do treinamento, né, que foi sensacional, com certeza indicarei para todo mundo que eu conheço, já indiquei, na verdade, né, é algo sensacional, mas assim, queria dizer que você sabe que você acompanhou no final de semana o que aconteceu comigo, e dizer assim que você foi uma inspiração, cara. Na primeira aula você citou o que tinha acontecido contigo, né, eu já vi, desde a primeira aula, já, há tem um tempo eu tenho trabalhando, melhorar nessa parte, mas na primeira aula eu já senti uma pegada legal no que o curso, né, o treinamento ia passar pra gente, né, de fortalecimento da mente, e você acompanhou no Instagram lá, te marquei em tudo, e você viu o que aconteceu, cara. Eu tinha Sim, duas opções, eu tinha a opção de parar ali, pedir resgate, acabou, não tem mais, não vou continuar. Não, dei meu jeito e vou continuar correndo, e vou continuar do meu jeito, e finalizei, né, a prova, era o trecho mais duro, e, cara, foi aquilo, me experienti. Falei assim, cara, eu vou fazer, eu vou terminar, nem que seja se arrastando. E consegui, foi uma sensação maravilhosa terminar com o câmbio na mão, né? E foi inspirador, cara, foi inspirador mesmo. Obrigado pelo curso aí mais uma vez. E com certeza já fez uma gigantesca diferença. valeu. O pessoal que não acompanhou, o Rony estava fazendo uma prova de bike e quebrou a gancheira da bike dele, o câmbio soltou. Faltando 7 quilômetros, é isso? 6, 7 quilômetros. E ele terminou empurrando. Isso é Falta sensacional. 7 km aí eu tive que correr, fui correndo com a bike até o final. É isso aí. Fazer o que tem que fazer. Não importa o como. Francisco, Augusto, Rony, Natália, muito obrigado.